é mais uma sessão de finalização aqui desse personagem. Nessa sessão eu devo ficar mais modelando do que comentando, porque o processo continua sendo o mesmo, né? Então, tentar finalizar o cabelo. Talvez eu preciso fazer uma gambiarra aqui. Fazer. Poder sugerir que está tudo presinho aqui. Eu preciso puxar um pouquinho mais de cabelo para cá. Vamos rotacionar isso aqui. Colocar isso mais ou menos por aqui. E puxar isso pra cá. Isso aqui eu também acho que eu vou querer fazer o mesmo processo de criar uma entradinha aqui. Scale. Não, vou pôr só um grab. Scale. Scale. Grab. Grab. Rotate em X, talvez. Em Y. Z. Aqui eu tô saindo um pouquinho do design. Eu acho que é bom começar a pensar nisso com mais seriedade. Preciso colocar mechas agora na frente desse. Aqui a gente quer um rotate em Z. E aqui um grab em Y. Grab em Y. Vamos fazer isso aqui também. Grab em Y. Grab em Y. Grab em Y. Grab em X. Ficar um pouquinho mais denso do que inicialmente. Mas eu não me importo tanto com isso não. E agora vamos usar esse aqui para tentar ajustar o design. A ideia de que isso vem pro lado assim. Vamos virar isso aqui. E aqui eu acho que eu posso fazer de lado só um rotate e um grab assim. Esse aqui eu também tenho que fazer esse rotate, grab
Z, talvez Z. Grab aí, ó. Vai ficando um pouquinho melhor aqui. Grab em X para sair a pontinha. Rotate. Acho que assim fica um pouquinho melhor. E aqui a gente vai fazer grab. Aqui um rotate. Aqui eu vou cortar. Pegar essa parte daqui e puxar para fora. Essa parte aqui eu consigo mais ou menos alinhar aqui. Talvez um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto assim. Grab em X. Acaba que eu tenho que deixar esse cabelinho pra cá. Vamos dar um slide nesse. E aqui eu vou duplicar, mas eu vou dar um scale. Essa mecha vai ser menorzinha. Vamos pegar rotate, grab, rotate. Acho que eu posso puxar só a pontinha aqui. Rotate, grab. E aqui eu vou dar um scale. Depois eu quero puxar um pouquinho mais. Isso aqui. Grab em Y. Aqui grab em Y também. Tem um limite também do que eu posso fazer nesse sentido, porque o cabelinho do design ele é meio calvo mesmo, né? Então o cabelinho já é bem lá em cima da testa. Então tem um limite aí de até onde eu consigo deixar cheinho, né? E aqui esse de trás, a gente vai puxar ele um X, X. Aproximar isso aqui. A gente tem umas ondulações estranhas, não? Tem algumas coisas sobre o processo de fazer esses designs. Deixa eu puxar isso pra cá. Porque a gente tá pensando, às vezes, num personagem na distância e não tá comentando isso, né? Então, às vezes, parte do que está liberando fazer uma decisão ou outra é o design, vai ser visto de longe, então não tem necessidade de. Então, às vezes, não vai ser foco da atenção, às vezes, com a textura e com a cor, algumas coisas mudam. Então, eu não vou preocupar com uma série de aspectos aqui, eu simplesmente não vou preocupar com eles, né? Estou mais preocupado em sugerir que tem um cabelo, né? Sugerir que tem mecha, que tem, né? Aqui tá meio arredondado, né? Ah, mas é porque ele tá pra trás. Então vamos fazer assim.
poder ficar a pontinha, né? Aqui a gente vai puxar para Y, Y. Tô fechando essa parte aqui. Aqui tem que rotacionar além do grab. Tá. Como eu falei aqui, eu preciso fazer os pelinhos que vão para fora. Então eu vou aproveitar alguma estrutura dessas aqui. Vou merge, etc. Isso aqui vai ser minha base de trabalho para os pelinhos que vão ficar atrás. Mesma coisa, eu quero isolar de novo um pouco esse design aqui. Talvez eu queira fazer uma scale em Z aqui só para scale em Z. Scale em Z. Só para a gente ter um certo alinhamento aqui. Grab em Y, só para ter uma voltinha da mesh. Grab X. E aqui eu vou suavizar um pouquinho. Tá. Então, essas mechas elas vão vir por aqui. E se eu vier de trás assim, eu vou querer que elas fiquem bem para fora, né? Então, provavelmente começar por aqui seja uma boa ideia. Vamos ligar de novo proporcionality. Rotate. Deixa eu puxar aqui em Y. Eu acho que aqui a gente começa encaixando por aqui, por cima. Então a gente vai puxar isso para dentro. Deixar isso aqui para fora. E aí, vou ligar o Rush só para tentar selecionar lá dentro o vértice da pontinha. Então rotate em Z. Poder fazer essa mechinha que sai por aqui. E vou até fazer ela mais coladinha, mas acho que aqui eu estou satisfeito. Aqui eu vou também empurrar isso lá para trás. Talvez reduzir um pouco a escala. Puxar talvez um pouquinho mais para baixo. Aqui eu vou rotacionar isso em Z até chegar para o lado de cá. Grab em Y até preencher isso aqui. E na visão de lado eu gosto. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Grab, grab, grab.
pouquinho mais. Aqui eu vou dar um scale. Eu quero talvez um scale um pouco mais agressivo. Aí. Grab. E talvez eu queira puxar um pouquinho mais para baixo assim. Vamos duplicar esse. Vamos puxar isso um pouco para dentro. E vamos criar uma mecha que vai ser vista por trás, assim, para dar o voluminho. E aqui, vou criar mais uma, que vai fazer a voltinha da orelha. Ctrl 3. Talvez por trás, assim, talvez seja interessante. Deixa eu rotacionar ela em Z, talvez. Talvez para ela ficar um pouco mais coladinha aqui na nuca. Bem coladinho na nuca. Então eu queria fazer mais um round de cabelinho. Isso aqui vai ser difícil para fazer uma versão low poly, mas isso é um problema para uma outra hora. Porque aqui, o que me preocupa, por enquanto, é design, né? Então, como eu falei, isso é parte do processo de concepção. Então, eu poder fazer um preenchimento um pouco maior aqui, só para ter certeza que não vai parecer tão calvo, né? Principalmente essa nuca dela. Né? Então, isso me interessa. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou tentando preencher um pouco mais a parte de trás da nuca. Tentar evitar um mínimo de espaço vazio aqui para não ter que ficar fazendo. Vai ter uma pintura por trás, né, que coincide com o cabelo, né, a cor que vai estar por trás coincide com o cabelo, mas ainda assim acho interessante minimizar o aspecto de peruca, né? Quando você começa a colocar as mechas que nascem no meio do caminho, assim, você começa a tirar um pouquinho dessa sensação. Então, esse aqui eu quero mais para fora, talvez mais para dentro esse. Talvez esse aqui mais para dentro aqui. Deixa eu dar um rotate em Z. E talvez a gente consiga puxar isso aqui. Dá uma sensação um pouco mais preenchida aqui atrás da orelha. Deixa eu puxar essa grab em X só para ficar por fora. Grab. E aqui tem essa ideia de que o cabelo, né, os fios, eles estão sendo puxados para fazer o rabo de cavalo ali atrás, né? Então essa interseção me interessa, né? Esse zigue-zague, né? Então, talvez compense às vezes puxar um pouco o fio que está indo para cima e, né, puxar esse que vem de fora, assim, né? Talvez compense fazer um tratamento nesse sentido. Então aqui eu quero fazer exatamente essa ideia de que tem uma mecha indo por trás aqui. E outra que está abrindo espaço, assim. Né? Dá um aspecto mais
soltinho para a coisa, talvez seja bom. Deixa eu puxar ele para trás, que ele está muito à frente. Talvez valha a pena. Grab Y. Grab Y. Grab Y. Grab Y. Grab Y. Grab Y. Talvez. Acho que isso aqui me ajuda a ter um cabelo high poly para próxima etapa. Envolve material, né? Envolve, tipo, já marcar cor, essas coisas. Agora, essa parte aqui, eu acabei fazendo uma aplicação, né, e eu vou trocar isso aqui, né? Ou seja, esses dois elementos aqui eu não vou manter eles, eu vou refazer. Eu acho que eu consigo refazer o, as mechas que saem seguindo essa coerência, né? Então, eu vou colocar essa mecha saindo por aqui, né? Então, eu acho que eu consigo criar um paralelo disso aqui. Opa, não queria duplicar isso não. Eu vou apagar esses vértices aqui. Vou apagar esses vértices aqui. Vou rotacionar isso em Z. Acho que pro outro lado. Rotacionar em Z. Acho que pode ser mais pra cá. Então, na visão de lado, eu quero rotacionar isso nesse sentido. Vou dar pra gente um scale nessas peças. Provavelmente um extrude com scale e um extrude com merge no centro. Aí isso aqui vai ser a base do que vai virar essa ponta aqui, né? Vamos fazer um grab um pouco mais. Um grab. Um pouco maior. Poder esticar ele de uma vez. E agora eu vou tirar um pouquinho essa peça aqui, né? Vamos tirar ela e vamos trabalhar com isso aqui, né? Então eu estou trabalhando com proporcional editing pra caramba nesse momento, né? Me dá uma certa liberdade na hora de confeccionar certas formas, né? Então eu não quero necessariamente precisão, né? Eu quero a coisa orgânica, né? Então aqui a gente vem no zoom de topo, dá para puxar isso aqui e dá para aproximar esse bloco para criar um formatinho. A mesma coisa pode ser feita aqui, ou seja, estufar dos dois lados. E aqui, talvez eu queira fazer a mesma coisa que eu fiz
nas outras mechas, que foi fazer o Creasy. Estou usando o atalho Shift E para fazer o Creasy, que é esse refinamento da ponta. Né? Vou voltar aqui com esse Hair 1 só para eu ver. Rotate Z. Rotate X. Y. E 3 Rotate. Nessa visão. Ó, grab. Grab. Bem agressivo. Um grab também bem agressivo. Está mais ou menos inserido no espaço do outro. Esse aqui, fazer a mesma coisa. Vou rotacionar. Eu quero rotacionar ele em Z 180, porque eu uso realmente o outro lado como base. Né? Vou tirar de novo esse cabelinho aqui só para ter uma visão melhor da forma que eu estou puxando nesse ângulo. E aí eu posso puxar isso um pouco para cá, assim. Vamos voltar com essa estrutura aqui. Grab em Y. Grab em Y. Grab em X. Grab em X. Em Y. Tá. Acho que isso aqui resolve. Eu vou aproveitar para apagar essas duas peças aqui. Isso aqui eu não estou tão preocupado com isso aqui. Vou só fazer uma conversão dos quads para triângulo usando Alt J. Né? E eu realmente acho que eu não preciso do Solidify, se bem que não. Vamos fazer diferente. Vamos colocar uma rosquinha aqui. Vou colocar uma rosquinha. Rosquinha, ela vai colocar um torus. Eu posso engordar esse torus com Alt S. Alt S. Alt S. Tá. Scale Z. Delete. Vértices. Talvez funcione bem a noção de gominha. Então, eu posso até fazer uma escala aqui. E aí eu vou colocar o subdivisão de superfície para arredondar, mas vou colocar um shade smooth também. E aí eu consigo, por exemplo, forçar uma aresta mais apertada em algum lugar, se eu quiser. Né? Por exemplo, se eu quiser que isso pareça mais larguinho, como se o cabelo estivesse forçando. Né? Mesma coisa aqui. Fazer que isso pareça mais largo, como se o cabelo estivesse forçando. Eu tenho esse controle aqui. Eu acho que vai ser bem isso mesmo. Acho que isso aqui pode ser bem assim. E talvez esse aqui seja o único espaço que eu tenho que pensar em trabalhar mais. Talvez puxar isso mais para o centro, né? Deixar isso mais central. Deixar isso aqui mais central também. Tá. Isso aqui conclui o cabelo. Né? O vestidinho. Não tem botãozinho, não tem nada. Então
talvez eu tenha que preocupar só com um lacinho. Eu quero deixar tudo separado, mas eu quero deixar tudo nomeado. Então vamos fazer isso. Dress. Opa, meu caps lock tá pressionado. Dress. Esse aqui é o vestido. Isso aqui é o casaco. Vamos nomear bonitinho. Coat. Esses nomes são os nomes que a Unity realmente vai usar. Esse Finger Ears, eu vou dispensar ele. Eu não preciso mais dele. Então, eu posso apagar ele. Esse hair antigo também, escultura, só para comparar. Ia demorar muito mais para fazer isso parecer, então a gente vai deixar isso assim. Esse cubo aqui foi um remendo da orelha. Eu posso apagar ele, mas eu preciso fazer um outro remendo da parte de trás da orelha. O plano agora, ele é o cabelo. Aqui eu não sei como é que chama o prendedor. Vou dar um nome de hair lace. Por enquanto, não é um laço, mas tudo bem. Hair knot. Acho que nó. Knot. Vamos deixar assim. Eu vou lembrar que knot é um nozinho. Né? Então agora tem o cabelo. Coat. Depois eu reviso de novo os nomes. No caso, o vestidinho aqui eu preciso retocar provavelmente o peitinho dela para poder não vazar, né? Então vou puxar para dentro assim. Isso aqui eu tenho que lembrar que isso tem que funcionar no Shade Smooth. Então, se eu for voltar retocando, eu tenho que retocar pelo Shade Smooth. Provavelmente eu tenho que voltar fazendo os detalhes. Vamos reduzir aqui só conferindo os detalhes da orelha. O lacinho. Deixa eu colocar aqui meu cursor no 0 de X. Eu vou fazer usando. Já. Vou colocar um plano. Vou dar merge at center. E eu vou fazer com o ímã na superfície. Merge at center. Extrude. 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 Então isso aqui vai ser a linha, né? Então eu vou adicionar uma subdivisão de superfície para poder isso ficar arredondado quando eu estiver trabalhando. E vou adicionar um Skin Modifier com Shade Smooth. E esse Skin Modifier também eu vou dar um Ctrl A nos vértices para ele ficar estreito. Então o Skin Modifier ele vai permitir que eu faça a cordinha, né, do meu. E aí, por que eu estou usando subdivisão de superfície? Deixa eu tirar isso aqui, que eu acho que isso aqui. Porque eu estou usando subdivisão de superfície, ele consegue arredondar isso, né? Então, eu tenho a minha linha arredondada aqui. Né? Se eu quiser fazer um novo arredondamento aqui, eu posso colocar um outro subdivisão de superfície posterior para ficar arredondado. Isso vale para toda cordinha que eu quiser fazer. É possível também fazer cabelo com essa base, né? Mas isso serve para qualquer cordinha que eu quiser fazer. Né? Por exemplo, se eu colocar 2 níveis de subdivisão aqui, ó, vai ficar bem arredondado.
né? Eu vou usar essa mesma lógica para fazer o laço, né? Então, isso aqui, vamos puxar aqui para frente. Eu vou encaixar isso aqui mais ou menos. E aqui eu posso rotacionar ele em X para ele ficar mais tombadinho. E aqui eu posso encaixar para cá. A última coisa que eu vou fazer aqui é criar o nozinho, né? Então eu vou vir aqui, vou criar, vou duplicar o primeiro vértice e vou fazer o extrude para fazer o nozinho. E aí eu não estou vendo nenhuma estrutura porque eu não tenho um root. Então eu vou marcar um root, ele vai ver a estrutura aqui. Então aqui eu consigo juntar essas pontas sem necessariamente colar elas, não precisa, né? E eu consigo criar um elemento aqui que vai ser o nozinho. Eu quero espelhar isso. Então, antes de mais nada, ou seja, o primeiro modificador que eu quero ter é o espelhamento. Apesar que ficou bem, ficou bom no separadinho. Não ficou ruim não. É, E aí a gente consegue fazer, por exemplo, se eu puxar isso para cá, é, é, vai dar conflito, né? Esses dois objetos aqui, né? Eles vão conflitar. Se eu der clipping, vai virar um nozinho só. Então, isso aí é um pouco gosto de quem estiver fazendo, né? Eu estou interessado, talvez, em fazer, na verdade, o lacinho mais fechado para trás, assim, né? Eu gostei, na verdade, do modificador depois, não estava esperando gostar disso, mas eu gostei disso. Onde o cálculo vira a soma posterior. Isso parece interessante. Se eu colocar ele aqui, ele vai somar de um jeito estranho. Se eu colocar ele antes, ele vira duas voltinhas. Eu acho que duas voltinhas faz mais sentido para mim. Então aqui a coisa vai parecer realmente uma amarrinha, né? E aí a espessura desse laço eu consigo com Ctrl A engrossar. Eu acho que vou engrossar um pouquinho. E aí a gente tem o lacinho resolvido aqui, né? Preciso arrumar de novo a manga. Vamos pegar aqui o proporcional edit para arrumar a manga. Deixar isso aqui assim. Uma outra coisa que talvez compense arrumar no vestidinho, na prática, eu não sei se eu quero fazer o. Vamos isolar isso aqui. Eu não sei se eu quero fazer aberto. Não sei se eu quero fazer isso aqui aberto, né? De novo, eu tenho que pensar na produção, né? Então, se eu fizer isso aqui aberto, vou ter que fazer cavado, vou ter que fazer o rig disso, então talvez fechar isso aqui, ou pelo menos deixar mais fechado, né? Pelo menos deixar mais. Deixa eu desligar aqui o Profundity. Talvez valha a pena fazer mais fechadinho, né? Vamos voltar aqui com o corpinho da personagem, né? E o vestidinho. E vamos pensar nisso, né? Ou seja, se eu fizer essa estrutura coincidindo com o bracinho dela aqui, talvez eu possa fazer um rig mais simples ou até uma topologia mais simples, porque o bracinho vai sair direto do vestido, ou seja, eu não vou precisar fazer o corpinho por dentro, né?
Então, por isso talvez seja interessante. Deixa eu dar um scale aqui, né? E aí vamos fazer um novo scale aqui só para virar uma dobrinha assim. Eu vou fazer esse refinamento aqui. Scale em x igual a 0. Deixa eu dar um scale. Eu vou querer reduzir esse Solidify, está muito grande. 0,5. Ponto 0,5, né? 0,5. Eu acho que eu consigo ter um pouquinho mais de controle no que eu estou fazendo aqui. A gente faz um afastamentozinho. Aqui eu vou usar o proporcional editing para puxar para cima. Vamos reduzir aqui a influência. Acho que eu posso puxar todo mundo aqui, ó. C. C de novo. Z. E aqui eu posso pensar em talvez numa escala de Y. Grab Y. Escala de Y. Escala de Z. E talvez puxar um pouquinho assim. Vamos puxar a golinha aqui. Então, por causa disso aqui, não vai ser visível, né? Isso não vai ser visível, mas isso me diz que na hora que eu estiver fazendo a versão low poly, eu posso fazer essa parte emendada com essa parte. E aí talvez eu faça as perninhas flutuando mesmo, ou seja, talvez eu faça só a perninha junto com o sapato, para economizar a corte e para ficar mais leve, né? Só compensa fazer a parte de baixo se estiver vendo por dentro do vestido. Vamos voltar aqui com todo mundo. O que mais que eu preciso de detalhamento aqui? Eu acho que tem um prop da bolsa, talvez eu possa fazer a demonstração do high poly sem ela, né? Do bake, né? Eu tenho que concentrar numa produção viável pelo tempo também, né? A costura, talvez dê para fazer um exemplo de como eu faria a costura. Eu vou duplicar essa linha aqui, ó. Duplicando essa linha, separando ela. Então agora eu tenho uma linha contínua assim. Eu não preciso do Solidify nela, né? Ela é só uma linha aqui. Eu vou colocar aqui, só para ficar visível, apenas a linha que eu criei. Tá? Esse objeto eu vou converter ele para uma curva, né? Então eu quero que eu quero que ele seja um vetor. Então isso aqui é a costura, né? Então, na verdade, isso aqui é o seal. E aí eu preciso de um objeto que faça a voltinha da linha. Vou fazer com um cubinho mesmo. Vou fazer com um cubinho aqui. Vamos fazer uma escala em Y, uma escala em Z. Eu vou dar um bevel nela de uma forma geral.
Então usei um bevel e eu vou puxar isso aqui para um pouco para cima, assim. Talvez eu tenha que rotacionar ela, mas eu acho que com isso aqui dá para entender o processo. Eu quero um shade smooth. Talvez eu queira uma subdivisão de superfície para o render, para poder ficar curvinho assim. O que acontece? Esse objeto aqui, ó, ele vai ter um array, né? Esse array ele vai seguir o comprimento da curva que eu criei, então dá para ver aqui a repetição, e eu vou colocar um deformador de curva que é a mesma curva de novo. Então com isso aqui eu consigo fazer a costura. Eu vou afastar um pouco para ele poder ficar separadinho assim, né? E aí a gente tem a costura, né, no objeto, né? Vou tirar aqui a coisa só para ver que a costura existe, dá a volta, né? Olha só o cabelinho estourando. Eu tenho que mexer nisso aqui. Em game provavelmente isso faria o mesmo processo assim de estourar para fora do casaco, mas né, vamos dar chance para acerto aqui. Então vamos pegar um bocado desses vértices aqui. Eu quero só mais um vértice. Talvez mais um aqui. Ou seja, talvez eu tenha preocupado demais à toa na hora que eu estava fazendo o cabelinho. Porque boa parte desse cabelinho vai ficar escondidinho aqui atrás. Mas tudo bem, vivendo e aprendendo. Outras coisas que eu preciso. Eu preciso de uma sobrancelha. Né? O bonequinho tem uma sobrancelha que eu não fiz. Né? Eu coloquei aqui o cursor nesse espaço. Vou criar um cubo. Deixa eu renomear as coisas que eu estou criando. Né? Esse é o seal. Aquele cubo que eu falei vai ser a minha linha de costura. Então esse aqui vai ser seal line. Quer dizer, esse é o seal mesmo, né? Esse aqui é o seal. Então esse aqui é o seal line. Esse aqui é o seal. E aí a gente vai renomear aqui seal. Mantendo o padrão. E aqui eu vou colocar seal line. Seal line. Esse plano aqui que eu criei, ele é o code not. Então, code not. Vamos criar a sobrancelha aqui. Colocar um cubo. Eu não quero no modo edit de jeito nenhum, objeto. Cubo. Eu quero um extrude para cá. Scale em Y. Esse aqui eu podia fazer com Solidify. Pensando bem, esse aqui eu posso fazer com Solidify. Meio que não importa tanto. X Faces. Deixa eu selecionar esse aqui. Ctrl L. X Faces. E aqui eu vou colocar aquele nosso
imã, né, para poder posicionar as coisas, né? Então vou pegar aqui o seleção em vértice. O que eu quero fazer aqui, eu não quero o profissional de editing, é basicamente fazer um design que visualmente ele já fica meio arredondado e seguindo a pele do personagem. Então aqui, ó, já estou fazendo esse design arredondado. Aí eu quero aqui um Solidify num valor positivo. Eu quero uma subdivisão de superfície que vai suavizar isso aqui para mim. E eu quero um mirror usando o corpo do personagem como base. Então agora quando eu editar aqui a minha sobrancelha, quando eu vier ajustando o formatinho dela aqui, eu sei que já está sendo espelhado. Eu acho que eu posso até inclusive puxar um pouquinho, deixar um pouquinho mais alto, para poder ficar um pouquinho mais brando assim. Um pouquinho mais suave assim. Esse objeto eu quero um shade smooth nele. Provavelmente isso aqui não vai ser animado como face, né, nessa etapa, mas é bom saber que é possível, né, animar as coisas. Então eu sei que funciona se eu quiser. Para o cílio eu também quero usar o imã e a lógica de começar modelando a partir de um vértice, né? Então aqui eu vou adicionar um plano, scale, aqui vai ser um merge at center, na verdade. E aí eu vou ligar o imã, ligar ele na face, né? E vou fazer a extrusão. E aí eu vou desligar isso aqui e vou puxar o plano aqui. Y. Aqui eu preciso fazer um ou outro ajuste para isso funcionar, né? Porque o design do cílio é diferente do que eu fiz com laço, né, que é todo uniforme. Esse aqui ele não vai ser uniforme, não. Então esse aqui eu tenho que fazer ele fazendo uma curvinha, né, uma coisa mais ou menos assim. Outra coisa que vai acontecer com o cílio é que eu preciso que ele seja curvo para cima, né? E talvez mais estreito aqui nessa pontinha, né? Então, talvez eu queira inclusive refinar isso aqui depois. Se eu quiser fazer uma ponta de cílio, eu posso, né, em vez de seguir aqui, né, tudo bem se eu fizesse na parte de fora uma ponta para cá, mas o design é um cílio meio arredondado, né? Então quando a gente pega isso aqui é um cílio meio arredondado, ele não tem essa ponta. Então por isso que eu estou fazendo dessa forma. Talvez eu queira fazer até essa pontinha fazendo isso aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com. Eu quero selecionar um loop. Está difícil aqui porque eu estou apertando espaço em vez de apertar. Eu vou segurar. Eu vou fazer um novo conjunto de extrudes. Agora puxando para baixo, né? Ou seja, é a mesma lógica.
eu quero mais estreito para cá. E eu quero o arredondamento visual desse sítio. Quando eu ver por baixo, eu quero o arredondamento visual. Então eu quero provavelmente que ele fique bem para frente, bem saltado, fazendo uma forma curva, né? Então, e aí? É, ficou mais sutil do que a minha referência, então vamos deixar espaço para esse cílio acontecer com mais evidência, né? Vamos forçar um pouco a amizade dele aqui. É, obviamente que eu vou usar de novo subdivisão de superfície, né? Para arredondar isso. E talvez eu use também alguma coisa como Solidify, porque as coisas nesse modelo elas parecem todas mais pegáveis, né? Então talvez eu queira fazer um, uma solidificação bem suave, talvez 1 milímetro, talvez 2 milímetros. Vamos colocar um objeto com shade smooth. É, talvez eu queira mais estreito para cá, ou seja, eu acho que o cílio não vai chegar tão, esse lado aqui não vai chegar tão. Eu acho que pode ser isso mesmo. Delete vértices. E aí a gente vai puxar esse design para cá. Vamos fazer mais para dentro assim. E a mesma coisa, eu acho que ele vai ficar mais evidente à medida que ele for chegando na extremidade, né? Então, talvez eu queira inclusive forçar um pouco mais alguma coisa do olho por causa disso. Mais uma vez, eu quero mirror usando o corpo. E aqui a gente tem essas cores estranhas, né? Mas é bom às vezes voltar para o modo objeto para ver como está o relevo, né? E é bom também experimentar o Matchcap para ver quando você estiver fazendo escultura, é bom para ver como que está, onde que a gente consegue ver espaços para lixar ou para ajustar volume, né? Então aqui tem uma série de ajustes que podem ser feitos, né? Outra coisa que eu estou percebendo, eu estou achando que eu estou com normais invertidas por causa do jeito que essa luz está comportando, né? Então a gente vai voltar aqui para o modo estúdio. Eu vou ligar o meu Face Orientation, dito e feito. Ó. Eu vou pegar o meu objeto aqui, vou selecionar esses dois e vou dar a versão da seleção, Alt N, Flip. Mesma coisa aqui, Alt N, Flip. E bom, isso aqui já funciona como um modelo Hypoly, na real. Tem outras coisas que eu posso fazer, obviamente, né? Então, claramente, que tem espaço que eu posso melhorar, mas eu já tendo o conceito básico do personagem. Algumas coisas eu alterei, talvez eu queira fazer ajustes posteriores, né? Tipo, o tamanho da boca tá menor aqui, né? O, né, faltam alguns detalhes, né, talvez o cílio ser maior mesmo por causa do design aqui, mas como conceito, como concepção, se eu estiver levando isso para um tipo de acabamento, já funciona e funciona também como exemplo de aula para a gente ver como que essas coisas podem ser transportadas para o modelo low poly, né?
Também como é que eu posso marcar o material e tudo mais. Eu vou ajustar um pouco a escultura aqui, que eu acho que é o que falta. Então, o que eu falta aqui na escultura é essa parte de trás aqui, né? Então a gente vai criar o remendo que eu falei que eu ia produzir, né? Consertar essa parte de trás da orelha, mesmo que ela não seja tão visível. Dá até pra fazer um brinco, hein? Será um jeito bem bom de resolver esse problema. Então, eu quero fazer esse objeto recebendo esse cubo que eu acabei de criar como booleano, do tipo união. Deixa eu tirar o cubo da vista aqui. Eu quero cubo 1, cubo 1, do tipo união. E aí eu vou te dar um apply. Apply. Sculpt Mode. Eu quero a topologia dinâmica porque ela vai permitir que eu faça um ajuste mais interessante aqui. Uma coisa que vai acontecer aqui, ó, eu não tenho talvez vértice bastante para resolver é, essa estrutura, né? Então isso é uma coisa que pode acontecer. Então talvez seja importante eu nesse cubo aqui eu dar mais uma subdivisão antes de fazer o apply. Deixa eu tirar esse cubo do caminho. E na hora que eu for no modo escultura e ligar a topologia dinâmica, em teoria eu consigo fazer a solução de acabamento aqui. Uma forma de colocar os cortes no espaço é você pegar um brush igual Blob, por exemplo, colocar a força de 0 e passar o brush ao redor do modelo. Assim. Ele vai cortar o modelo, ele vai acrescentar os detalhes. Parece que eu estou com hide. Esse cubo ainda está aparecendo. É isso que ele está me incomodando. Vou chegar. Tab. Então aqui, ó, eu consigo suavizar o. Ainda vou fazer um pezinho da orelha se bobear. Então aqui eu vou pegar o meu Clay Strips para cavar aqui. Tá. Aqui no Smooth. Eu posso ir dando Smooth aqui até fazer algum sentido.
suavizar esses caroços aqui também. Aqui, então, bem massa. Isso aqui já me satisfaz. Deixa eu passar um crease aqui. Acho que vai ficar mais. A linha vai ficar melhor na hora que a gente fizer a versão. Acho que eu posso forçar isso aqui, deixar mais evidente que é uma pálpebra. Acho que eu posso fazer isso aqui também. Deixar evidente que é uma pálpebra aqui, né? Então, deixa eu vir com o Smooth só para suavizar. E talvez eu queira suavizar esse canto da bochecha aqui. Né? Com a topologia dinâmica, eu consigo aumentar um pouco de detalhe se eu achar que eu preciso, mas nessa altura eu estou achando que não é mais necessário aumentar a topologia dinâmica. Aqui não ficou tão bom aquele remendo, ele não ficou tão bom. Pode ser problema de normal, né? Então eu vou conferir isso aqui usando o Face Orientation exatamente, ó. Eu vou pedir para ele recalcular o lado de fora. Isso aqui deve resolver. Isso aqui deve resolver a nosso dilema aqui. É que eu quero suavizar bastante. Isso aqui eu fiz, mas ficou muito grosseiro. E aqui eu quero entrar também com o Match Cap, que eu falei mais cedo, para poder ver mais ver um pouco mais da estrutura que a gente está fazendo aqui. Então agora é realmente polimento, né? Vamos na mão. A mão é um negócio que eu não trabalhei praticamente nada. Talvez aqui eu precise ligar a topologia dinâmica para colocar detalhe. Então vamos pegar o meu Clay Strips, vamos fazer um acréscimo de detalhe aqui. Aqui a gente está com o mesmo problema. Talvez eu não possa usar o Clay Strips nesse. Vamos usar o Scope to Draw, então. Vou pegar o Field Zipping, preencher isso aqui. E aí, isso aqui deve demorar um pouquinho, né? Porque agora eu tenho que fazer toda a suavização dos dedos e os ajustes necessários para isso funcionar com o mesmo nível de detalhe dos outros pedaços. E aqui é o problema que eu falei. Se eu estivesse trabalhando com isso um pouco mais acompanhando o modelo, talvez chegasse agora, o modelo já estivesse pronto. Ele não está pronto porque eu reneguei essa parte aqui por muito tempo. E ela está bem atrás no processo de escultura. Deixa eu pegar o Field Zipping de novo. E aqui eu estou usando o Subdivide Collapse. Eu vou colocar apenas Subdivide e vou colocar o nosso Brush Detail aqui, que eu acho que eu vou precisar para poder preencher isso aqui.
Talvez eu tenha que vir fazendo uma estrutura e suavizando ela, né? Então deixa eu vir aqui com o meu. Agora vai dar. Agora vai dar. É, aqui eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Aqui eu quero puxar um pouquinho esse cara aqui. Para que ele vire um dedão. Talvez eu tenha que fazer um. Aqui eu quero. Eu tenho que vir aqui. E aí. Agora a gente vai vir com o Smooth. Polindo essa estrutura toda que eu fiz. Então, não quero que pareça uma mão de velho, né? Então tem que vir fazendo bastante suavização. Essas partes que eu mexi aqui, né? Só para criar uns relevos, né? À medida que a gente for trabalhando com esses relevos, ele vai ganhando um pouquinho da cara que a gente quer. A gente tem problema de normal aqui também, deixa eu conferir. Normal. Não. Então, uma outra coisa que eu posso fazer também, eu posso usar o Collapse com o detalhe relativo para, ao invés de criar detalhe, eu reduzir detalhe. Ou seja, se eu quiser apagar um espaço disso aqui. Então aqui, ó, se eu passar aqui, eu vou estar apagando informação. Isso talvez seja útil em alguns pedaços, se eu apagar alguns detalhes. Deixa eu voltar para o Smooth. Vou voltar a subir de Collapse de novo. Vamos colocar Brush Detail. E vamos tentar ajustar um pouquinho essa parte do modelo. Tem alguns ferramentas de suavização tipo Flatten. Talvez seja útil para eu aplanar umas partes aqui.
que trabalhar mais aqui nesse indicador. Quero pegar. Aqui vamos dar um fio deep. Existem artefatos aqui que eu vou ter que pensar em limpar eles. Vamos ao colapse. E deixa eu colocar o Relative Detail, que eu acho mais fácil de trabalhar com o zoom. Talvez eu queira refazer a mão no futuro. Eu queira refazer a mão no futuro. Não parece uma má ideia, não. E não estou gostando do resultado. Eu tenho esse blob aqui que está com uma força de 0. Talvez consiga usar ele para reduzir um bocado dos polígonos que eu estou usando aqui. Tem buraco aqui, ó. É isso que está dando erro. Ó. Tem buracos no modelo. Ó. Deixa eu colocar um mesh by distance aqui. Existe face interna também. Ó. Esse aqui foi o erro na hora do booleano. Ó. Tem face interna, não pode ter, se dá trabalho. E tem buraco no modelo. Então talvez eu queira realmente refazer os dedos da mão, né? Porque eu não fiz o booleano corretamente. Então o que eu vou fazer aqui no meu modo escultura é arrancar os dedos, né? Vamos salvar primeiro aqui porque é importante. Eu tenho as ferramentas de corte, né? Opa, que me ajudam a resolver isso aqui. Né? Então é possível, tipo, pegar uma parte do modelo, né, e remover assim o excesso. Eu vou pegar aqui o nosso smooth, né, vou suavizar isso aqui. Eu quero que fique bem suave, já que eu vou reconstruir mesmo, né, então o máximo que eu puder suavizar esses vértices todos, melhor. Inclusive se eu puder reduzir aqui, ó, se eu puder reduzir agora, né? Faz sentido eu reduzir os vértices aqui, uma vez que eu não tenho que preocupar mais com, vou ter que refazer mesmo. Então eu posso reduzir, inclusive achar aqui, ó, os buracos, as partes que não estão de acordo, né? Aqui, ó, já achei aonde que tá dando erro, né? Aqui, ó, essa parte aqui tá dando erro. Vou apagar ela. Isso aqui é um erro do booleano. Então agora eu posso pensar realmente em fazer o preenchimento dessas faces só para não ter esse problema mais. Mas na hora que fizer o booleano tem que lembrar do
encaixe ser muito preciso, né? Vamos preencher isso aqui. Estou preenchendo apenas com triângulos. E eu quero manter mais ou menos eu acho que é só esse pedaço que ficou com buraco. Parece que só esse pedaço ficou com buraco. Onde a sombra está estranha, né? Onde eu estou tendo uma sombra estranha, eu vou aproveitar que está com um pouco polígono e vou apagar. Eu acho que aqui também eu posso apagar essas faces aqui. Aqui, ó. Essas coisas aqui não dá pra fazer na mão, assim, também, igual eu tô fazendo, não, porque tem uma face aqui. Então, se eu for fazer o preenchimento aqui, tem que levar em conta essa face. Vamos apagar esse vértice. Aí, esse vértice que não está fazendo nenhum sentido. Se eu tento normal, o erro que eu mesmo provoquei, né? Então, é a vida. Vou ligar a topologia dinâmica, ele vai cortar esses elementos. Eu talvez agora consiga, usando, por exemplo, o snake hook, né? Talvez eu consiga puxar uma estrutura, vou colocar subdivide também aqui, não só o colapse. Talvez eu consiga puxar os dedos, né? Então eu vou puxar a base dos 3 dedos, da smooth, né? Lembrando que aqui eu tenho que torcer isso aqui também, né? Esse dedo meu tá. Parece que o dedão tá pra fora. Talvez eu possa fazer uma coisa parecida, de puxar a mão. E aqui vamos puxar de novo a cobrinha, o snake. E aqui a gente vai inflar o dedo. Não, vamos aumentar a força aqui. Inflar, 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 inflar. A gente vai puxar aqui com grab também. E a gente faz a mesma coisa de inflar, inflate, 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 smooth, smooth, smooth. Aqui, inclusive, eu vou dar um smooth bem grande. Aí.
pegar o meu clay aqui. E a gente vem com smooth. 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 Aqui eu quero dar um smooth dessa lateral. E aí eu quero um smooth aqui. E eu quero um elástico deforme. Aí, acho que pode ser assim. Para ficar um pouquinho mais quadradinho a ponta. Vamos suavizar isso aqui também, pulso. Acho que isso aqui eu preciso fazer um pouquinho mais de marcação. Só para ficar mais evidente na hora que estiver fazendo o uso normal, né? A gente vai faz e desfaz. Cria o relevo. Suaviza o relevo. Então, vou colocar um inflate aqui. A gente vai pegar um smooth aqui também. Aqui. Talvez eu queira tentar fazer aquele achatamento assim. Aí, ó. E aqui a gente vai fazendo o smooth e o grab. Então vamos lá, fazer um smooth nos ângulos. Esse smooth não ficou legal não. Talvez eu queira. Scrape, talvez. Coisa que parece um pouco mais de lixa. Acho que tá bom. Acho que tá bom. Vou tirar aqui as renderizações. Acho que isso aqui funciona. Dá para entender o conceito sendo transformado, né? Lembrando que eu provavelmente vou usar 3 níveis para o cabelinho ficar no formato que eu quero. Ainda tem um ajuste ou outro de encaixe que dá para melhorar, né? Ainda dá para suavizar um pouquinho mais o acabamento da orelha, ainda tá bem grosseirinho em algumas partes. Mas são ajustes menores, assim, não tem nada tão grave mais. Igual a gente já teve nesse mesmo modelo, né, num tempo passado aí. Então, suavizar esses. Opa, eu tô no cabelo. Ah, eu tô no cabelo, peraí. E uma coisa que vai dar pra perceber também é que à medida que você vai fazendo o detalhamento, você vai trabalhando com pincéis menores, né? Então, quanto mais próximo do final do modelo, menores os pincéis que estão sendo utilizados. É, é possível, né, usar o sculpt para ajustar o cabelo, né? É, eu vou tirar o. É possível eu usar ele para ajustar aqui coisas, né?
É, Só que é difícil localizar os vértices. Então, onde que tem um vértice, onde que eu posso mexer é difícil. Então, por causa disso, eu prefiro trabalhar com o modo edit, né? É, e explorar, tipo, a posição dos vértices mesmo, né? Explorar como que tá o caimento de cada um desses vértices aqui, né? É, Onde eu acho que dá para melhorar essa parte aqui, ó, que está muito, muito quadradona, né? Então, talvez subir essa parte do modelo, né? Tipo, vamos ligar o Proportional Editing para poder puxar um pouco mais uniforme. Então, isso aqui também eu acho que dá para deixar um pouco mais aqui. Isso aqui também talvez dê para abaixar um pouco, subir os que estão atrás, né? Então, tirar um pouco do aspecto quadrado que está ali naquele modelo ali. Eu não arriscaria fazer na prática um remesh desse cabelo, mas eu estou com curiosidade para fazer. Então eu vou salvar isso aqui, obviamente. E eu vou ver como que ficaria. Eu vou dar um apply aqui, vai virar uma coisa muito high poly, né? E eu vou jogar um remesh só para ver. Não, eu acabo voltando para o mesmo problema de antes, né? E se eu colocar menos, mesmo que eu coloque menos, não vai resolver. Então, vamos voltar para o Subdivision Surface. Porque talvez fosse interessante para esculpir ou alguma coisa assim. Deixa eu voltar para logo antes de eu salvar. Tem um ou outro pedacinho aqui que talvez dê para melhorar também, posicionando assim. E acho que funciona. Acho que isso aqui a gente consegue dar sequência de verdade. Mesmo sapatinho, mesmo detalhe. O vestidinho, vestidinho, vestidinho. A minha dúvida do vestidinho é, eu consigo fazer, se eu der mais, se eu duplicar esse cara aqui talvez, se eu duplicar isso aqui e der uma escala para dentro, deixa eu ligar o clipping, porque senão é, eu quero puxar para baixo, mas eu preciso dar uma escala um pouco mais alta aqui. Z. Eu quero que seja bem colado, então eu vou dar uma escala em X aqui só para ele grudar aqui. Qual que é a dúvida? Se eu fizer um extrude em cada uma dessas estruturinhas aqui e der um scale, será que eu consigo fazer a voltinha? Né? Deixa eu isolar isso aqui. Deixa eu dar um hide no resto. Então deixa eu fazer um corte adicional aqui. Eu acho que eu vou separar.
apertando V, V. Isso aqui provavelmente eu vou usar o vértice central. Deixa eu ver no raio-x. Esse aqui, ó. V. Aqui eu vou ter que tirar esse aqui, ó. X. De loop. X de loop. E esse aqui talvez eu tenha que apagar mesmo. X de loop. Ou melhor, X vértices, né? X vértices. Então eu tenho que fazer uma escala em Y aqui só para juntar esses dois pedaços. Vamos ligar o raio-x aqui para ver se eu acho mais alguma coisa estranha. Talvez eu precise fazer isso aqui para segurar a beiradinha ali. V. V. E aqui, ó, eu desligando o clipping e puxando, talvez consiga essa sensação. Eu não vou querer isso aqui junto do resto. Vou separar isso aqui. Não, isso aqui é a beirada, né? Dress border. E por que eu vou querer ela separado do resto do vestido? Porque eu quero poder usar uma configuração diferente dos modificadores. Então eu vou querer usar provavelmente mais cortes aqui, né? E talvez eu tenha que colocar isso aqui para ele ficar mais fofinho, assim, menos rígido, né? Então isso aí muda muito como que eu estou tratando a estrutura do modelo, né? Então deixa eu puxar isso aqui para baixo, Z, Y, isso aqui está bem coladinho. Isso aqui, talvez eu queira puxar para Y também, só para... E esse cara aqui, eu vou apagar. E esse mirror aqui eu vou colocar em Y também, talvez. Talvez em Y seja uma boa colocar ele. Porque eu consigo fazer um pouco desencontrado, um pouco diferente. E isso faz, de novo, vamos voltar no concept. E mesmo o vestido ele precisa de um tratamento, né? Então, talvez eu tenha que fazer isso duplamente. Talvez eu tenha que fazer duplamente. Vamos ver se a gente consegue fazer uma bordinha um pouco mais delicada. Aqui eu vou partir assim. Acho que isso aqui talvez funcione. Eu estou usando uma subdivisão de 1, mas talvez uma subdivisão de 2 já faça um acabamento interessante. Deixa eu ver. Talvez eu queira revisar isso aqui depois. Mas não é ruim não. Aqui eu não vou mexer. Já tem a dobrinha, então eu vou só subir esse vértice aqui. V. 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 E aqui eu vou dar um grab 2 vezes para afastar. Massa, aqui está me dando uma normal um pouco mais interessante para trabalhar. Ainda é possível fazer uma escala individual, né? É possível fazer uma escala individual e um
posicionamento um pouco mais abaixo, assim, ó, né? Então, mesma coisa aqui, uma escala individual e um posicionamento um pouco mais abaixo. Posso puxar um pouquinho para fora, talvez. E aí, a gente tem um detalhamento que estava faltando. Bom, já estou ensaiando terminar essa aula várias vezes. Eu acho que essa é finalmente a hora que eu vou finalizar, né? É, então, só para ficar claro, né? Esses objetos aqui que eu usei para complementar, eu vou apagar. Os que estão sem nome, eu vou nomear. Opa, caps lock, pressionar de novo. E é importante perceber que eu não tenho por que juntar esses objetos aqui, tá? Mesmo que vai virar um modelo talvez com menos malha, nesse que eu vou fazer, por exemplo, modelo às vezes da cabeça e do cabelo na mesma malha no low poly, eu não tenho por que fazer a união dessas peças aqui não. Eu posso trabalhar exatamente com o modelo do jeito que está aqui para fazer o low poly, né? Mas antes de fazer o low poly, eu também vou fazer algum acabamento nesse modelo, né? Definindo já, por exemplo, paleta de cor, né? Ou definindo às vezes algum material que possa ser usado também no mesmo processo de bake, né? Um processo de impressão. Então, eu devo provavelmente fazer ainda uma etapa de finalização nesse modelo. De novo, eu vou voltar naquele modelo que a gente está usando como referência, né? Se a gente voltar no modelo do cavaleiro que eu estou usando como referência de produto, né, de modelo já pronto, né? Já vê que o high poly desse modelo também possui cor e textura, né? Então a textura da minha roupa está aqui. Então assim, se eu conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, né, no Goblin, né, talvez eu adiante serviço de finalização, né? Ou seja, quanto menos trabalho eu tiver que fazer no low poly para levar para a etapa de rig melhor, né? Então é isso. Com isso aqui eu encerro as aulas de detalhamento e refinamento do modelo.